Romanos capítulo 8, versículo 31. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 31. Assim nos fala a palavra de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus para nossas vidas nesse culto nos alegra os nossos corações e nossas almas, porque nós ficamos conscientes de uma coisa: existe um Deus, e esse Deus, Ele é por nós. Louvado seja Deus. Você pode pensar que há muitas coisas contra você, contra a sua vida, mas você não pode negar: Deus é por nós. Amém? O Senhor está do nosso lado. Aleluia! Não tenha dúvida disso, igreja. Há um Deus Criador do céu e da terra que é por nós. A palavra de Deus afirma. O apóstolo Paulo disse: que diremos, pois, essas coisas? Que coisa, meus irmãos? São as coisas que se levantam contra nós. As adversidades da vida que nos pegam de surpresa, as tribulações deste mundo, as provas, as lutas, os problemas que a gente nem precisa correr atrás, eles vêm para nós. Paulo está dizendo que Deus é por nós. Você vai dizer para a sua luta, para a sua dificuldade, para o seu problema, que aquele que é vencedor e é poderoso, é criador, é provedor, Ele está do seu lado. Aleluia! Louvado seja Deus! Que a coisa maravilhosa a gente saber que o nosso Deus, Ele está conosco. Nessa época aqui, Paulo provavelmente estava vivendo muitas perseguições. A igreja do Senhor passava por muitas perseguições, até risco de morte. Muitos foram mortos, mas eles tinham certeza de uma coisa: o Senhor estava do lado deles. Aleluia! Pode se levantar a luta que for, o problema que for, o servo de Deus, a serva de Deus, não pode esquecer de uma coisa: o Senhor é por nós. Louvado seja Deus. O Senhor é por nós.
Ah, Deus esqueceu de mim? Não. Deus não está do meu lado? Está, porque Ele é por nós. É o cântico de vitória da igreja de Cristo, saber que o Senhor é por nós. Sabe por que, meus irmãos, o apóstolo Paulo afirma isso? E nós podemos afirmar? Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo. E Paulo fala, aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? É o amor e a misericórdia de Deus para com o pecador. Porque se o Senhor não amasse o homem, Ele não ia enviar Jesus. Jamais Ele ia fazer isso. Jesus estava lá na eternidade com Ele. Criou todas as coisas com Ele, porque é Deus também. Mas todo o projeto que Deus fez para alcançar o homem, trazer ele de volta para Deus, o homem rejeitou e rejeita até hoje. Porque o homem ele prefere o pecado, prefere a vida longe de Deus. E tem gente que até fala, mas a minha alegria é fazer as coisas dessa vida porque não entende a eternidade. Mas Jesus estava lá, aleluia. Ele, quando viu essa situação horrível, ele fez o acordo com o Pai e desceu para nos salvar. Porque ele sabia, meus irmãos, que Deus tem um lugar melhor para nós. Ele é de lá. Ele não pode falar com os detalhes, as coisas da eternidade, porque a gente não vai entender nunca. Nós cremos pela fé, aleluia. E Jesus falou da eternidade, falou muito da eternidade, falou em parábolas, operou seus sinais aqui, mostrando que para Ele todas as coisas é possível, e Ele foi à cruz por nós, se entregou por nós. Olha só o amor de Deus, o Filho de Deus morreu pelos nossos pecados, aleluia, para nos salvar, louvado seja Deus. E a Bíblia fala, meus irmãos, aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Todo homem deste mundo, não importa a situação que ele está vivendo, não importa o que ele está fazendo nesse exato momento, um Salvador morreu por ele um dia para ele ser salvo. Ninguém está condenado ao inferno não, meus irmãos. O único que está condenado ao inferno é Satanás. O homem tem direito ao céu através de Jesus Cristo, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Deus fez isso, aleluia. Só Deus fez isso. Qual pai tem coragem de pegar o filho dele e dar para morrer no lugar de alguém? Eu não tenho. Você tem, irmão desse? Dar sarinha para morrer no lugar de alguém? Não dou meu filho para morrer no lugar de ninguém. Pode ser o filho mais rebelde que for, o pai abraça ele. Não, meu filho, não. Mas o Senhor não, meus irmãos, Ele enviou Jesus Cristo, e Jesus veio, e como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, carregando aquela cruz pesada, com todo o pecado da humanidade sobre Ele. Era tanto pecado que até o Pai virou as costas para Ele. Ele só suportou aquilo porque Ele é Deus, aleluia. Homem nenhum jamais ia suportar aquilo, Jesus suportou. Ele não foi poupado por causa dos nossos pecados. Então agora nós que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, escapamos da condenação do inferno, estamos com Cristo, caminhando na eternidade. Paulo fala, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica, aleluia. Nós somos justificados pelo Senhor, aleluia. Nós não devemos nada a esse mundo. Nós não temos compromisso nenhum com esse mundo, nem com o rei desse mundo. O nosso compromisso é com Jesus Cristo, aleluia.
nosso Salvador. Glória a Deus. E Paulo fala: quem os condenará? Ninguém pode condenar, meu irmão, você foi salvo, aleluia. É Cristo que morreu por nós, é Ele que ressuscitou dos mortos, é Ele que está à direita do Pai intercedendo por nós, aleluia. Jesus Cristo, nosso Salvador. A religião quer dividir a glória de Cristo, irmão Luiz. Atribui o projeto de salvação a outros. Mas a igreja sabe muito bem que quem está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, é o Senhor Jesus Cristo, aleluia! Nós podemos glorificar o nome do Senhor, falar glória a Jesus, louvado seja Deus. Paulo continua falando: quem nos separará do amor de Cristo? Tem alguém que pode nos separar do amor de Cristo? Nós mesmos. Mas eu não quero me separar do amor de Cristo, eu tenho certeza que os irmãos também não. Então, se você não quer se separar do amor de Cristo, quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. A tribulação, as lutas que vêm todos os dias, nos aproxima mais de Deus, aleluia. Que nós encontramos força no Senhor. Angústia, somos angustiados, somos perseguidos. A fome, a nudez, o perigo, a espada são provas, meus irmãos que estão aí. Mas o Senhor nos guarda de todas essas coisas. O Senhor nos livra da tribulação. Tantas tribulações, o Senhor preserva nossas vidas na presença dEle. As angústias, perseguição, o crente é perseguido, é angustiado, é caluniado, mas o Senhor cuida de nós, aleluia. A fome, o Senhor não deixa faltar para nós o pão de cada dia, não deixa. O Senhor provê todas as coisas. O perigo, o Senhor nos livra. A espada, a justiça deste mundo, fica à parte. Porque o Senhor nos preserva diante da sua justiça, aleluia. Por amor de Ti, somos entregues à morte todos os dias. Meus irmãos, nós somos entregues à morte todos os dias, irmãos, sabiam? Por quê? Porque a morte fala do pecado. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos os dias nós corremos risco de pecar contra o Senhor, até mesmo nos desviar da presença dEle. Somos entregues à morte. Nós somos levados como ovelha ao matadouro diante desse mundo que está aí. Mas nós temos uma arma muito forte, aleluia. A nossa oração. A nossa oração. Nós oramos ao Senhor. Colocamos nossos filhos diante do Senhor. E saímos para a nossa luta diária, protegido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, protegido, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo disse: fomos reputados como ovelha ao matadouro, como ovelha ao matadouro. O crente sai para fora aí, correndo risco de pecar, correndo risco de se desviar da presença de Deus. Mas se você orou ao Senhor, clamou ao Senhor, está com Cristo, a Bíblia fala: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então todas as ofertas deste mundo nós rejeitamos. Por quê? Porque Jesus tem o melhor para nós, aleluia. Jesus, ele foi provado também. O diabo provou Jesus em todas as coisas, provocando ele com a palavra de Deus, mas Jesus venceu ele com a palavra. O crente vence com a palavra também, amém? Lendo a palavra de Deus, orando, confiando, buscando a presença de Deus, por aquele que nos amou.
Nós somos vencedores por aquele que nos amou. E Paulo ele disse: eu estou certo que nem a morte. A morte não vai nos separar do amor de Cristo. Pelo contrário, vai nos levar para Cristo. Porque a Bíblia fala que Deus tem prazer na morte do justo. E morrer para o servo é ganho. Porque ele vai com Cristo, aleluia. Quantos servos de Deus no leito da morte está consciente, tranquilo, sabendo que dali poucos instantes vai dar um abraço a Jesus Cristo, aleluia. E a morte do ímpio? Angustiante, né? Agonizante, aquela coisa que não tem a certeza da salvação. Paulo ele fala: nem a morte, nem a vida. Por quê? A morte nos leva para Cristo. E a vida nos faz viver falando de Jesus Cristo. Nem os anjos, nem os principados e as potestades, que são os demônios que estão por aí, rodando, procurando quem possa tragar. Mas Jesus é o leão da tribo de Judá, que nos guarda. E ele coloca seus anjos ao redor daqueles que o servem o teme, para os proteger, os guardar, louvado seja Deus. Então os demônios também não podem nos atingir. Não pode. Louvado seja o Senhor. Pode rodar, mas não nos atinge. Porque o Senhor está conosco, aleluia. Nem o presente, nem o porvir. O presente é o tempo que nós estamos vivendo. O porvir fala da eternidade, do futuro que vem. Nem altura ou profundidade. Meus irmãos, Paulo está afirmando com certeza que nada poderá nos separar do amor que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Da igreja de Jesus, não importa a situação que você está vivendo ou passando, não importa a tribulação que estivermos enfrentando ou para enfrentar, passa com Cristo, aleluia. Vença essa batalha com Cristo, porque Ele é o vencedor, amém? O único que morreu e ressuscitou foi Ele, então se apega a Ele, confia nele, fica com Ele, fica com Jesus. Nós estamos com Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, amém? Amém.